Só que quando a gente cresce, começa a trabalhar, está inserido no mercado profissional, muitas vezes a saída de um trabalho se torna um grande problema. Piso salarial, convenção de categoria, indenização, multas, livros de ponto, tem que provar isso tudo. Enfim, quando os direitos trabalhistas devem ser buscados judicialmente. Quando? No ar, o quadro Café com Direito. Bom dia, vencedora de ontem, arrasou na Olha, mais uma moqueca. habilidade minha, tá vendo? Arrasou. Se tiver um desafio de costura, me coloque aí também. O próximo. Sheila, semana passada nós falamos aqui no programa sobre os direitos de quem é demitido com e sem justa causa. Hoje você sugeriu que nós falássemos sobre quem busca esses direitos judicialmente. Quando é que isso é indicado, hein? Olha, a maior indicação é quando, sempre a gente fala aqui que o melhor é um acordo entre as partes, sempre, administrativamente, antes do judiciário. Você vai para os recursos humanos da empresa, tenta demonstrar ali que está errado a sua rescisão que foi calculada, que tinha umas horas extras, que tinha periculosidade não foi dada, né, que o seu aviso prévio, ele tem que ser pago corretamente. Então, se entrou, você deixa claro que está errada a rescisão, que está faltando algumas verbas. E a equipe ou o responsável diz que não quer isso mesmo e é desse jeito. Se quiser, quer. Se não quiser, não tem jeito. Aí não tem jeito mesmo, Fernandinha. Você vai ter que buscar o judiciário para você adquirir ou reivindicar as verbas que não foram respeitadas. Agora, Sheila, não tem uma história de uma homologação do sindicato? Tem também. O sindicato também não refaz essas contas? O ideal era que ocorresse isso, Fernandinha, que nesse momento da homologação. Mas olha bem, no momento da homologação, se eu levo a homologação da minha rescisão, e eu, no sindicato, eu mesmo não falo que eu falei hora extra, que está faltando alguma coisa. Eu não levanto. Como é que o pessoal do sindicato ele vai ter essas informações, esses dados? Eu fiz desvio de função. Na realidade, eu estava acumulando 2 trabalhos. Então, se eu não levantar essas hipóteses junto ao meu sindicato, tá? O sindicato vai homologar, porque vai partir do princípio que está tudo correto. Muitas vezes a gente só descobre que tem um sindicato nesse momento, né? Também. As pessoas não buscam saber, peraí, a minha categoria tem sindicato, quem é o presidente, como é, muita gente não procura saber disso, né? E aí você falou uma coisa importante, Fernandinha, porque quando você vai em juízo, aí não tem como. Normalmente o advogado, ele conhece exatamente toda a regulamentação do sindicato. E se tiver alguma convenção já estabelecida, né, para saber, por exemplo, qual é o peso da minha categoria? Será se o mercado está realmente respeitando o piso, né, o direito, o meu salário que eu deveria estar recebendo? E se a minha hora extra não for só 50%, a minha categoria tem um valor a mais ou até a menos, mas normalmente é sempre um pouquinho a mais? E se eu tiver algum outro benefício específico da minha categoria e eu não estou sabendo? Então, é importante você hoje na atividade já procurar saber qual é o teu sindicato, se é do sindicato do comércio, né, das empregadas domésticas, sai procurando, se identificando, porque tem regras que são específicas. É verdade. Outras não. Então, esse é o primeiro passo. E, normalmente, você só deixa para fazer isso em juízo. Isso já é a cargo do advogado. Então, hoje já é o começo. E já começa aos poucos na empresa, reivindicando aos poucos. Porque você pede demais também na crise que está, pode não acontecer. Mas vamos lá. A partir do princípio que você houve a sua rescisão, não foram pagas todas as verbas, por sinal, algumas até em atraso, porque temos o prazo, porque você foi demitido, você tem que cumprir o aviso prévio. Nós temos vários tipos de aviso prévio. Falamos sobre eles aqui também. Exatamente, quem tem e quem não tem. Então, a forma de pagar, ou se ele é indenizado, ou se você vai cumprir o aviso, os 30 dias. Se você tem mais de um ano, é acrescido também a cada um ano, 3 dias, até o limite de 90 dias. Né? Então, assim, tudo isso você tem que levar em consideração. Se isso não foi respeitado, já faz parte de um dos requerimentos numa ação judicial trabalhista, tá? Se ele não pagar, Fernandinha, nós temos duas multas bem conhecidas no processo judicial, tá? Que você só acaba reivindicando ele se for judicialmente, que é o artigo 477 da CLT e o 467. Um dos artigos, o 477, é exatamente referente às verbas, tá? Você tem até o
último dia útil, ou um dia após o final do cumprimento do aviso prévio, né? Trabalhado, se ele for trabalhado. Então, se naquele dia que está lá para receber, você não recebeu, no segundo dia, no terceiro dia, já é motivo. E aí você entra com o processo judicial. Esse é uma das peças principais em relação à multa, que equivale a um dos seus salários. Se a sua rescisão foi paga 10 dias, 30 dias, tá? A posterior à data devida, você já recebe a mais nas suas verbas trabalhistas, na rescisão, a multa, que é o seu salário. A do 467, Fernandinha, é o seguinte: existe uma palavrinha no direito, que é um termo, e aí a gente aproveita para quem não conhece, conhecer, que é incontroverso. Explica. Incontroverso é aquele assim, o meu carinho que eu tenho por você, certo, a minha consideração por você é algo incontroverso. Certo. Não se discute, é certo. Tá? Então, obrigada, Sheila. É que fica fácil para as pessoas entenderem. Então, o que acontece? Em relação ao trabalho é isso. Tem verbas que é indiscutível, é incontroverso. Não tem nem que levar a juízo, não tem que ter prova. Por exemplo, eu trabalhei, minha carteira foi dada baixa e tal dia, né? Em relação àquilo, então, eu deveria ter recebido. Essa verba do saldo de salário é incontroverso. Né? Muitas vezes a empresa não vai questionar que a carteira está lá, assinada que você trabalhou até aquele dia, tem aquele saldo e não lhe foi pago. Então, essas verbas, né, o 13º proporcional, tudo isso referente àquele período, ele tem que ser pago na data ou até a data da audiência inaugural, Fernandinha. Que é isso? A Assim, audiência, exatamente. Entendi. Pelo nome inaugural, deve ser a primeira audiência. Porque, assim, dependendo do rito, se é sumário, ordinário, você teria 2 audiências. Então, na primeira audiência, a parte patronal já tem que levar, pelo menos, ou depositar as verbas que são incontroversas. Se não, isso for aguardar até a sentença, tá? O juiz já vai acrescer sobre as verbas devidas 50%. Né? Sobre as verbas. Então, olha bem como, para o empregador, uma ação trabalhista ela vai ficando mais cara exclusivamente por conta, né, dessas questões processuais, essas faltas, não é uma questão processual, mas essas faltas de atrasos, 2 são por questões de atraso, uma vai gerar um salário a mais, a outra vai gerar 50%. A Janaína de Santa Rita disse que pediu demissão, mas que só no dia de receber a rescisão veio zerada. Ela quer saber se isso é correto. Como assim? Não recebeu nada na rescisão, é isso, Desirê? O papel dela veio em branco? Ela mandou a dúvida dela assim. Não. Mas ela que pediu, mas não tem a história do 13º proporcional? Ela teria que... exatamente. Ela teria que receber. Acontece, aquilo que eu contei, eu comentei com você. Ela pode não ter saldo de salário e ela pode ter, por exemplo, se isso ocorreu em dezembro ou em janeiro, porque aí você já recebeu seu 13º. Entendi. Mas normalmente, né, você vai ter o saldo de salário, você vai ter aquelas Quem pede verbas. demissão, no caso, e não vai cumprir o aviso prévio? Ele tem que avisar, senão ele vai pagar para a parte da empregadora. Vai diminuir, no caso. Ou diminui, ele pode pedir para abater da rescisão, Sim. tá? Que normalmente é isso que é ocorre. o que acontece, Então, né? se ela não cumpriu o aviso prévio, que ela pode avisar e cumprir o aviso prévio, ou ela pode simplesmente, tô saindo agora, e aí a empresa desconta o aviso prévio da minha rescisão, do meu saldo de salário, do meu 13º, das A empresa verbas. pode pagar como quiser, caso vença? Por exemplo, coloquei Sheila... Não, você quer falar caso queira, não. É a possibilidade de parcelamento. Então, é como que ele disse, olha, eu só posso pagar essa parcela aí, esse valor, eu só posso pagar, sei lá, 200... 6 vezes. Normalmente é 6 isso, vezes? 6 vezes. A não ser que haja um acordo. E aí o acordo homologado em juízo, diante do juiz, uma audiência onde está o advogado do reclamante, a advogada da reclamada e o Estado na presença, o juiz representando o Estado, ali pode ser feito o acordo, tá? E nesse acordo eu posso estabelecer até mais, o valor é alto, eu também não faço questão de se dividir em 10 ou não, em 2 vezes. Isso aí vai valer dessa forma. Agora, em sentença judicial, ele pode pedir o parcelamento, a parte que está sendo executada, contando que ele paga os 30%,
tá? Antecipado, já faça o depósito. E aí ele pode sim fazer Parcelar. isso. Exatamente. Uma telespectadora quer saber se quando se contrata uma empregada doméstica, que tem que registrar logo no início, né? Ou existe um período para experiência? Não, mesmo em período de experiência, a carteira tem que ser assinada. E aí, um ponto importante que é para a gente falar em relação a isso, que é outra questão que gera o dano moral também na Justiça do Trabalho. O trabalhador que não tem a carteira de trabalho assinada, né, no período que ele está ali prestando serviço, o dano causado para ele é muito grande. É tanto que ele não pode abrir mão. Não, eu não quero que assine minha carteira. Não, o empregador não pode aceitar, porque eu recebo Bolsa Família. Não tem jeito, tem que assinar a carteira. Porque ele nem pode enjuizar, não quero que assine minha carteira. Não pode, isso é um direito dele, improtestável, ele não pode abrir mão, Fernandinha. Por quê? O que significa carteira de trabalho? É toda uma segurança. Direitos Tempo de serviço, provas, Fernandinha, é muito importante. Então, é outra questão também que gera uma indenização. E indo em juízo, você vai ter a sua carteira assinada depois da decisão, de comprovado o vínculo. O juiz vai agendar um dia, um horário, para que o empregado e o empregador estejam nas varas, tá? No cartório da vara, para que haja assinatura da carteira de trabalho, no caso, registrando e dando a baixa nas datas corretas estipuladas pela sentença. Então, muita coisa acaba sendo resolvida exclusivamente numa audiência, Fernandinha. Quantas empresas deveriam estar pagando periculosidade, né, para o trabalhador ou mesmo insalubridade? E aí, tudo isso, durante o processo trabalhista, se não tem isso, ele tem como provar, né, que a gente entra na questão das provas em processo judicial. Que uma das provas, no caso da questão da periculosidade ou da insalubridade, não tem jeito, acaba sendo, né, no caso da insalubridade, é perícia, né, o juiz determina que um perito do trabalho vai lá, um médico do trabalho vai verificar todas as condições realmente, né, do ambiente do trabalho. E aí, numa sentença, ele vai ou não estabelecer que aí é gradual, né? A periculosidade 30%, no caso da insalubridade, ela vai ter um escalonamento em relação a isso. E ao longo, eu acho que do tempo, os funcionários também podem ir guardando documentos. Isso, que isso faz parte, não faz, Sheila? Guarda documentos. O chefe pediu um e-mail, é prova? E-mail é prova, então não apaga os e-mails. O chefe pediu para pagar hora, fazer hora extra, enfim. Isso, e aí você não tem... Como é que você prova? Você prova os seus e-mails, os horários que os e-mails foram enviados, quem tem sistema, por exemplo, bancário. Bancário, a primeira coisa, porque eu já fui bancária, a primeira coisa é a senha, ela bloqueia, o banco já tá bloqueado. Por falar em bloquear, a minha diretora acabou de me bloquear aqui, dizendo que nosso tempo tá estourado, mas eu quero muito responder ao Roberto, que disse que tem 2 férias vencidas, a empresa não quer pagar. Bem rapidinho, o que ele vai fazer? Ele vai ter que convencer a empresa a pagar, senão ele vai ter que ir em juízo, sim, requerer, e aí tem multa, é um bom e aí exemplo, vai. Viu, Roberto? Agora, também, Roberto. Agora, antes de terminar, eu quero mandar um beijo. Ontem foi o aniversário de Dona Socorro, a mãe de Jailma, que é minha estagiária na área de comunicação, de jornalismo. Não tive a oportunidade ontem. Um beijo bem grande. Feliz aniversário Socorro, atrasado. é o nome dela? Exatamente. Um beijo, Socorro, pra você. Muita saúde, muita paz.